Entrando no final do nosso curso, a gente vai para conceitos que são muito simples e que caem no Enem. Tem questões que só pedem as perguntas que vocês vão ver aqui. E aí, é essas questões que você já deve fazer de primeira. Já deve ir lá procurar, ver qual é o comando da questão e pensar, opa, aqui tá falando sobre isso? Vamos fazer e tá tudo tranquilo. Que são as partes do inteiro. Aí você pensa, mas a gente viu parte lá no comecinho, mas a gente viu a parte quando a gente tinha as ideias de algo totalmente dividido. E a gente pensava em pizza, pensava em todas essas estratégias. Esse contexto, ele é usado da forma correta na introdução. Perfeito? É dessa forma assim. Só que a gente consegue relacionar essa informação de uma maneira estatística. Como assim de uma maneira estatística? Pense em uma população. Como é que eles fazem os cálculos da porcentagem de homens, da porcentagem de mulheres, da porcentagem de crianças? Essa ideia é construída a partir do inteiro, que seria a população total, e ele começa a pegar as partes que representam a quantidade de homens, a quantidade de mulheres, a quantidade de crianças, e fazer esses conceitos estatísticos. E esse conceito estatístico é muito tranquilo de ser feito. Por quê? A gente vai pensar na mesma ideia, as partes selecionadas sobre a quantidade total. Neste caso aqui, seria um quarto, né, daquela forma que a gente já conhece. Mas a gente vai ver os exercícios e por exercício a gente consegue desenvolver sem nenhum problema. Por quê? Porque essas partes do inteiro, essa parte do total. Vamos ver essa questão e vamos ver o que ela quer. Em uma corrida, 20 pessoas participaram. 10 pessoas eram da Bahia, 4 do Rio Grande do Norte e 6 de Sergipe. Perceba que as 20 pessoas participaram é o todo, é o inteiro. E aí começa a ser subdividido, agrupado em baianos, potiguares e sergipanos. E aí pergunta, que razão representa a quantidade de baianos? Você só precisa de duas informações. Quem é o total? Quem é o todo? O todo são as 20 pessoas. E o que é que a questão quer? A questão quer saber quais são os baianos. Baianos são 10. Acabou. E aí pergunta o seguinte, qual a razão que representa a quantidade de baianos? Bom, qual é o conceito de fração? É o travessãozinho, né? E aí, qual é o numerador? A quantidade de baianos, que é 10, sobre o total, que é 20. Perfeito. Acabou a questão. A razão entre a quantidade de baianos e a quantidade total é 10 sobre 20. Esse conceito de razão, quando você vê a palavra razão, pense em uma fração, pense em uma divisão, principalmente na ordem. Por exemplo, a razão entre um número e o outro é o de cima sobre o de baixo. Não tem erro. Pense nisso e acabou. Se você quiser, você ainda poderia simplificar isso aqui, né? Ficando 1/2. É isso que vai acontecer. Outra forma que pode aparecer é a seguinte. Pegando a mesma ideia, tá certo? Com os mesmos conceitos, tá perguntando o seguinte. Qual a razão percentual representa a quantidade de potiguares? E a palavra potiguares é uma palavra indígena, tá certo? Potiguar, os potiguar representam as pessoas do Rio Grande do Norte, certo? São os potiguares, perfeito? E aí você pode pegar outros significados, mas que também é usado para representar as pessoas que moram no Rio Grande do Norte, perfeito? E como aqui fala sobre razão percentual, mas primeiro ele fala sobre razão, então tá tranquilo. Ele quer saber o quê? A quantidade de potiguares. Então, vamos pensar no total. E o total é os mesmos 20. E as pessoas do Rio Grande do Norte são quantos? São 4. E aí a gente vai pensar o quê? A razão. Primeiro a gente vai pensar na razão e depois a gente entra nesse termo de percentual. Razão é a quantidade de potiguares sobre a quantidade total. Acabou. Aqui é a razão. Aqui não tem o que fazer daqui. Só se for simplificar. Eu posso simplificar isso aqui por 2. Ficando 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10.
Posso simplificar? Posso, porque os dois são pares. Ficando 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. 1 quinto é essa razão. E o percentual? Quando fala razão percentual, é a porcentagem, tá certo? É 1 quinto em porcentagem. A gente viu nas aulas anteriores como é que transforma a fração em porcentagem, e o macete era você multiplicar por 100, ficando 1 vezes 100 dá o próprio 100, sobre 5 vezes 1 dá 5. 100 dividido por 5 é 20, ou seja, 20%. E aí, se você quiser, você pode transformar em porcentagem, mas isso fica a critério, ficando 20%. E por último, para fechar, mesma coisa, que porcentagem representa a quantidade de sergipanos? Mesma coisa. Quem é o total? Total é 20. Ele quer saber quem? Sergipe. Então, quantos sergipanos tem? 6. E qual é a porcentagem que representa? Mesma coisa. Porcentagem é o quê? Uma fração. Então, pode ocorrer de não aparecer a palavra razão, só o nome porcentagem, mas que segue o mesmo caminho. Primeiro faz a razão entre sergipanos sobre o total, que é 20. A partir daqui, faz o quê? Faz as simplificações. Se quiser, faz simplificações, e agora a gente transforma em porcentagem. Aqui eu já vou multiplicar direto por 100 para transformar. Ficando 6 vezes 100 dá 600 sobre 20. Aqui só tem 1, né? Então fica o próprio 20. Ficando, posso simplificar? Corto um zero com esse zero. 60 dividido por 2 dá 30%. Representa a quantidade de sergipanos que participaram dessa corrida. E é exatamente isso que você precisa fazer. Inscreva-se, compartilhe, siga nossa página. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Você já está muito bem em frações. Se viu todo o contexto que aqui foi abordado. Até a próxima e tchau.